Ok, crianças, agora pode ficar quieto. Parabéns, crianças. Vamos dar uma salva de palmas para nossas crianças mais uma vez? Crianças, adolescentes, jovens e os professores. Muito obrigado pela participação de vocês no culto de hoje. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Sem mais demoras, o tempo não para. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Talvez você note que esse versículo, essa passagem já é familiar para nós, e é porque na semana passada nós iniciamos uma conversa sobre esse assunto de masculinidade bíblica e identidade sexual. Eu hoje quero falar um pouquinho mais sobre isso, já que é o Dia dos Pais. É importante a gente tratar desse assunto. Em 1 Reis, capítulo 2, 2, o rei Davi disse assim ao seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Antes de morrer, Davi aconselhou seu filho a ser seguro em sua masculinidade. Esforça-te e sê homem. Deus não está confuso sobre o assunto da identidade dos gêneros, e Ele quer que nós também não estejamos. É importante que a gente trate desse assunto, porque ele toca na vida de todos nós, a identidade sexual e a identidade do gênero. É importante que a gente trate desse assunto, e hoje, como sendo o Dia dos Pais, eu achei que seria próprio que a gente explorasse um pouquinho mais de perto, um pouquinho mais a fundo esse assunto. Em Gênesis 1, 27, Deus diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Note que Deus aqui diz que Ele criou o ser humano, e que Ele criou o ser humano em dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. Ambos os gêneros refletem a imagem de Deus, e juntos eles refletem a imagem mais clara e mais completa. No entanto, cada gênero tem o seu papel e tem o seu lugar na igreja, na sociedade e no lar. 1 Coríntios 14, 33 diz assim: Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E é importante que a gente entenda isso. Deus não é Deus de confusão. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, mas não deve haver confusão entre um gênero e outro. Semana passada, se você recebeu, ouviu ou leu a revista Time Magazine, você viu essa capa. A revista Time Magazine é uma revista muito influente no mundo inteiro. Ela literalmente é publicada no mundo inteiro. Eu tenho um cunhado, esposo da minha esposo da irmã da minha esposa, que mora lá no Brasil. E ele é um colecionador ávido de jornais e de revistas. E tem uma banca no Rio de Janeiro, onde as revistas daqui da América são publicadas quase que no mesmo dia que sai aqui, sai lá também. E mais uma vez eu conversei com ele sobre o fato de que ele, no dia que saem essas revistas, ele vai lá especificamente para comprar essas revistas. Time Magazine é uma delas. Ela é publicada literalmente no mundo inteiro. É uma revista muito influente. Eu confesso aos irmãos que não é uma revista que eu leio, porque é uma revista, eu geralmente sei o que eles vão dizer e não concordo com o posicionamento deles. Então, para dizer a verdade, eu não tenho nenhuma... Eu não gosto dessa revista, não tenho nenhuma fascinação com ela. Mas a verdade é que ela é uma das revistas mais influentes do mundo. Muito bem. Semana passada, dia 9 de junho de 2014, essa foi a capa. Uma semana de hoje. Fez uma semana hoje. Foi a capa da revista. É a história de um homem. Esse indivíduo aí na capa é um homem que, obviamente, fez algumas cirurgias para se tornar uma mulher. O nome desse processo é chamado transgeneridade. Transgeneridade.
E o título da revista foi o seguinte: O ponto de mudança da transgeneridade, a próxima fronteira dos direitos civis na América. Essa revista está anunciando que essa será a próxima luta, a próxima batalha social na América. Segundo eles, será a aceitação da transgeneridade, ou o homem que quer ser mulher, a mulher que quer ser homem. Essa frasezinha aí também é importante explicar o ponto de mudança. O que é o ponto de mudança? O ponto de mudança é um termo técnico, é um termo específico, e tem um livro com esse nome. O ponto de mudança se refere àquele ponto exato quando uma coisa se torna outra. Então, por exemplo, o exemplo clássico é a água. A água tem 3 estados, na realidade 4, mas os três estados comuns da água que a gente entende é sólido, líquido e vapor, né? Então, a água geralmente, na temperatura do ambiente, ela está no seu estado líquido. Se você congela ela, se você esfria ela até os 0 graus, de 0 abaixo ela se torna gelo. Se você esquenta ela 100 graus, de 100 para cima, ela se torna vapor. Muito bem. Se você tem água a 50 graus centígrados, ela é líquida. A 51 graus, ela é líquida. A 52, 57, 60, 65, 90, ela ainda é líquida. A 99 graus, ela ainda é líquida. Mas de 99 para 100, com 1 grauzinho de mudança, alguma coisa vai acontecer. Esse último grau é o que é chamado o ponto de mudança. Ponto de mudança é o último passo que causa uma transformação básica na essência de alguma coisa. Então, com 99, água fervendo a 99 graus, continua sendo água líquida, só que ela está bem quente. Mas quando mais 1 grauzinho, ela deixa de ser água líquida e passa a ser vapor. O que esse artigo está dizendo, e conta a história desse, eu não sei nem o que, foi criado um homem, né? Agora eu não sei nem o que chamar. Essa pessoa, e eu não falo isso com desrespeito, mas realmente é difícil dizer, porque não é mais um homem, mas também não é uma mulher. E é justamente isso que o inimigo quer, é essa confusão. Deus não é Deus de confusão. Glória a Deus. Essa revista e esse artigo em particular está dizendo que nós estamos a 99 graus, a água está a 99 graus, e mais 1 grau a coisa vai mudar e a sociedade vai aceitar a transgeneridade. Eu não sei se eles estão certos. Eu espero que eles estejam errados. Eu oro para que eles estejam errados. Mas a razão que eles afirmam isso com tanta franqueza e com tanta certeza é porque já tem todo um histórico que demonstra que a sociedade na América está indo nessa direção mesmo. Começou mais ou menos há 50 anos atrás, 60 anos atrás, nos anos 60, quando a Califórnia em particular liderou o resto da nação na mudança da opinião sobre o divórcio. Até então, o divórcio era algo que devia ser evitado. Até então, era difícil se divorciar na América. Até então, você tinha que ter uma razão para se divorciar. Você tinha que explicar ao juiz: eu quero me divorciar por causa de A, B e C. E se a razão não fosse boa, a corte podia negar o seu divórcio. Em 1963, a Califórnia concordou em mudar essa lei. E adotamos o que é chamado o divórcio sem culpa. O divórcio sem culpa. Sem culpa e sem espera. A Califórnia foi o primeiro estado a adotar essa posição. E depois dela, 25 outros estados adotaram a mesma posição. E hoje em dia, metade dos estados da América tomaram essa posição. O divórcio sem culpa e sem espera. O que significa que, se você quiser se divorciar na Califórnia e em 24 outros estados, tudo que você tem que fazer é ir na corte e pedir o divórcio. Você não precisa dizer por quê, nem para quê, você não precisa nem de esperar. É uma coisa que praticamente automática. O processo legal, a burocracia pode levar algum tempo, mas o divórcio em si não precisa de esperar. E quando a ordem jurídica sair, ela é válida de volta naquele primeiro dia quando você deu entrada nos papéis. Divórcio sem culpa e sem espera.
É interessante, poucas pessoas sabem disso, mas é interessante saber onde começou esse movimento do divórcio sem culpa e sem espera. E o que poucas pessoas sabem é que ele começou na União Soviética com a tomada do comunismo. Em 1927 teve a revolução chamada o Inverno Vermelho, quando a revolução comunista na Rússia. E uma das causas dessa revolução comunista é que uma das coisas que eles disseram é que eles queriam revolucionar a sociedade por completo. E eles entenderam que duas coisas que teriam que ser atacadas e transformadas para essa mudança acontecer seria religião e família. E eles especificamente atacaram a igreja cristã e o lar. E nos anos 20, 1920 em diante, a União Soviética adotou uma série de regras para mudar a característica e a essência da família. E uma delas foi essa: o divórcio sem culpa e sem espera. É interessante que de 1923 a 1963, são 40 anos mais tarde, a Califórnia adotou um padrão de lei baseado no comunismo. E aí começou a família a ser destruída. O divórcio começou a ser cada vez mais popular e mais aceitável. E hoje em dia, na América, mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Isso é triste. Dentro da igreja, a estatística é um pouquinho melhor, mas não muito. O que significa que essa batalha foi perdida há 60 anos atrás. A próxima batalha foi o aborto. E em 1974, o aborto foi legalizado aqui na América. Em 1974, então, depois de ser legalizado, ele começou a ser praticado com mais e mais frequência. E se tornou tão aceitado que hoje, de 74 para 2014, são 40 anos. 40 anos mais tarde, tem uma lei, um projeto de lei em Sacramento hoje, agora, que foi feito há algumas semanas atrás, que simplesmente diz assim: olha, nós não aceitamos aborto para escolher o sexo da criança. E essa lei ainda não foi aprovada, porque não tem votos suficientes. Em outras palavras, o aborto se tornou uma coisa tão corriqueira e tão aceitada pela comunidade que nós não conseguimos nem, na Califórnia pelo menos, não conseguimos nem proibir um aborto que a única causa dele é porque o pai ou a mãe não querem uma criança do gênero que ela está tendo. Então, se a mãe está grávida com uma criança, com uma menina, mas ela quer menino, ou se ela está grávida com um menino, mas ela quer uma menina, hoje ela pode abortar. Isso é razão suficiente para um aborto na Califórnia. Isso é um absurdo. Mas essa batalha na Califórnia foi perdida. Há coisa de 5 anos atrás houve uma grande batalha sobre o homossexualismo. Até então, a lei da Califórnia proibia o casamento homossexual. Amados, infelizmente, essa batalha também foi perdida. E hoje em dia a Califórnia aceita o casamento homossexual. A Califórnia e outros, acho que 11 ou 12 estados da América. Essa batalha também foi perdida. A próxima batalha que vai ser batalhada, segundo a Time Magazine, mais uma vez, não sabemos se estão certos ou errados, mas eles são os porta-vozes desse movimento. Eles estão dizendo para nós aqui que a próxima batalha vai ser a transgeneridade. O que significa que você vai ver mais e mais filmes e programas de televisão propagando esse estilo de vida. Isso significa que nas nossas escolas, mais e mais livros, artigos, professores vão enfatizar que isso aqui é aceitável, que isso é normal. E eles vão tentar lavar, literalmente, lavar o nosso cérebro, fazer uma lavagem cerebral e nos levar a aceitar isso. Mas eu quero lembrar a igreja das palavras de Isaías 5:20. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, e que fazem das trevas luz, e da luz trevas, que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Olha o anúncio, olha o aviso que Deus nos dá. Ai daqueles que dizem que uma coisa errada está certa, e que uma coisa certa está errada.
Que o doce é amargo, que o amargo é doce, que a luz é treva, que a treva é luz. Em outras palavras, as pessoas que revertem, que viram as coisas de cabeça para baixo. E é o que está acontecendo nos nossos dias. O lar está sendo destruído, as crianças estão sendo assassinadas e agora a masculinidade está sendo atacada. Como é que o gênero, a nossa identidade de gênero se desenvolve? Como é que a nossa identidade de gênero se desenvolve? Em outras palavras, como é que um homem descobre que ele é homem e uma mulher descobre que ela é mulher? Provérbios 22, 6 nos diz. Leia em voz alta comigo, está no telão. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mais uma vez. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Efésios 6,4. Leia comigo em voz alta. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A Bíblia nos diz como a identidade sexual de uma criança é desenvolvida. Educa a criança. Cria a criança na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Amados, os nossos filhos aprendem a ser homem ou mulher com os seus pais. Papai e mamãe, Deus te deu essa responsabilidade de ensinar ao seu filho a ser homem e a sua filha a ser mulher. Deus dá a responsabilidade e o privilégio aos pais de desenvolverem o gênero, a identidade de gênero da criança. É por isso que Davi falou com seu filho, Salomão, eu vou no caminho de toda a terra, em outras palavras, eu vou morrer como todo mundo morre, todo mundo que vive na terra um dia vai morrer e eu estou indo por esse mesmo caminho. Mas antes de eu morrer, eu quero afirmar a sua masculinidade. Eu quero que você desenvolva e cresça na sua masculinidade e entenda que você é homem. Davi não estava dizendo, e Deus não está dizendo, que o homem é superior à mulher. Mas ele está dando o seu carimbo de aprovação na masculinidade, dizendo que o homem deve ser homem. Amém. E que a mulher deve ser mulher. Eu tenho certeza que se Davi estivesse conversando com a sua filha, e a sua filha fosse a próxima rainha de Israel, ele diria a ela, minha filha, seja mulher. Mas esse não era o caso, ele estava falando com Salomão. Ele falou, Salomão, seja homem. Então, mais uma vez, eu quero deixar claro, Deus não está dizendo que o homem é superior à mulher, como a mulher também não é superior ao homem, mas Ele está dizendo que o homem deve ser homem e a mulher deve ser mulher. Não há confusão. Macho e fêmea, homem e mulher, os criou. Deus não é Deus de confusão. Provérbios 1:8. Leia comigo em voz alta, está no telão. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Mais uma vez, em voz alta. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Amados, a Bíblia aqui está dizendo claramente como uma criança aprende. As crianças aprendem melhor em um lar amoroso com um pai e uma mãe compromissados. Os pais não precisam ser perfeitos. Tudo que eles precisam é ter compromisso. Compromisso com quem, pastor? Compromisso com Deus e compromisso com a família. Compromisso com Deus e compromisso um com o outro. É isso que a família precisa. É isso que os filhos precisam. É isso que a igreja precisa. É isso que a sociedade precisa. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser compromissado. A sua esposa bem que gostaria de ter um marido perfeito. Mas nós não somos. E nós, esposos, bem que queríamos uma esposa perfeita, mas elas não são. Todos nós herdamos também as falhas dos nossos primeiros pais. O pecado afetou a todos nós. Mas a sua esposa vai conseguir sobreviver, e não só sobreviver, mas superar os problemas, se ela tiver um esposo compromissado.
O seu marido vai conseguir sobreviver os obstáculos e os problemas se ele tiver uma esposa compromissada. E os seus filhos vão superar os problemas da vida se eles tiverem pais compromissados. Pais com os pés plantados no chão e na palavra de Deus. Pais que têm a sua vida ancorada no lar. Queridos, o mundo sabe disso. E é por isso que o mundo tem tentado desestruturar a família. Para que o processo de desenvolvimento do gênero masculino e do gênero feminino não aconteça. Aliás, a ciência já descobriu um processo chamado cunhagem ou estampagem em português. Cunhagem ou estampagem. Eu vou ler para os irmãos um pedaço de um artigo da Enciclopédia Britânica falando sobre esse tema. A primeira vez que eu fui introduzido a esse tema foi no primeiro ano de faculdade, estudando psicologia. E eu fui introduzido a um psicólogo do século passado, você na certa já ouviu falar dele, ou leu sobre ele, um homem chamado Pavlov. Eu acho que ele era da Alemanha ou da Polônia, um grande psicólogo. E ele fez algumas grandes descobertas do psyche, do homem interior, do ser humano. E ele desenvolveu a ideia que é chamada do condicionamento e como as pessoas podem ser, o comportamento das pessoas não só pode, mas são condicionadas. E uma das coisas que ele e outros psicólogos trataram é sobre esse tema de cunhagem ou estampagem. Eu vou até usar essa palavra estampagem porque eu gosto mais dela, ela é um pouquinho mais clara. E é o seguinte, que quando uma criança nasce, não só de seres humanos, mas quando um filhote de animal nasce, você vê esse mesmo desenvolvimento. Cedo no desenvolvimento de um filhote, de um animal qualquer, acontece essa cunhagem ou estampagem. Um ser influente do gênero desse animal, quando ele tiver contato com esse filhote, vai estampar, por isso o nome estampagem. Vai estampar nesse filhote a imagem dessa pessoa, dessa criatura. E essa imagem vai ajudar o filhote a desenvolver a sua própria identidade. E por alguma razão, um dos animais mais fáceis de observar esse processo é nos patos. Você pode observar em qualquer animal, mas nos patos é bem evidente. Então, geralmente, esse experimento foi feito com patos. Eu não sei se na certa você já viu, você foi num parque e você viu a mamãe pata na frente indo e os patinhos todos indo atrás. Aí ela entra na água, os patinhos também vão todos atrás, não é assim? Ela sai da água, os patinhos vão um atrás do outro, naquela filinha, né? Ela atravessa a rua, eles atravessam junto. Por quê? O que aconteceu foi estampagem. Assim que o ovo chocou, ou foi chocado, e o patinho botou a cabeça de fora, a primeira criatura que aquele patinho viu, provavelmente foi a sua mãe, a pata-mãe. E naquele momento, naquele contato, a imagem da mãe vai ser estampada no filhote. E o filhote agora vai acompanhar a mãe para onde ela for e vai começar a desenvolver a sua identidade com esse contato com a mãe. Vai aprender a nadar, a andar, a nadar, o que come, o que não come, aonde está... E isso fica bem nítido e claro com os patos. Agora, o que Pavlov e outros psicólogos pesquisando nessa área descobriram é que se você tira a mãe pata e põe um cachorro, ou um macaco, ou até mesmo um ser humano, adivinha o que acontece? A estampagem causa que o patinho pense que o ser humano é o seu pai. Aí acontece essa segunda foto aí. O pato vai para onde o ser humano vai. Vai acompanhar o ser humano. E o que ele fizer, o pato vai tentar fazer. É a coisa mais engraçada do mundo. O que o ser humano fizer, o pato vai tentar fazer. Porque foi imprimido nele, foi cunhado, foi estampado nele a imagem do ser humano. Isso é chamado cunhagem ou estampagem psicológica. Esse é um princípio válido, não foi inventado pelo homem. É um dispositivo que Deus pôs nos animais.
E olha o que a Enciclopédia Britânica diz. Em psicologia, estampagem é uma forma de aprendizagem em que o filhote animal fixa sua atenção no primeiro objeto com o qual ele tem experiência visual, auditiva ou tátil. E, posteriormente, segue esse objeto. Na natureza, o objeto quase sempre é um dos pais. Olha que interessante. Na natureza, geralmente, é o papel dos pais aqui. Em experimentos de outros animais e objetos inanimados têm sido utilizados. Em outras palavras, se você põe uma lâmpada, se você põe uma luva, se você põe um objeto inanimado, até isso se estampa no pato. E o pato vai pensar que aquele abajur é a sua mãe ou o seu pai. Esse processo é bem forte. E o que eu estou sugerindo aos irmãos é que esse processo, com algumas modificações, é verdade também no ser humano. Também no ser humano. É um dispositivo que Deus pôs também no ser humano. E é por isso que é tão importante que uma criança cresça em um lar em que ele ou ela vão ser expostos ao pai e à mãe. E ele vai desenvolver a sua identidade e a diferença entre o que é ser homem e o que é ser mulher. Amados, o que o inferno tem feito é tentar destruir esse processo. Ou melhor, usar esse dispositivo para destruir o lar e a raça humana. E o que nós temos nos nossos dias é uma epidemia de lares sem pai. De lares sem pai. Amados, uma das piores coisas que pode acontecer para uma criança é crescer sem o seu pai. Uma das piores coisas que pode acontecer para uma criança é crescer sem o pai na sua vida. E não é só eu falando, não. Já temos estatísticas, eu vou mostrar para os irmãos agora rapidinho. E eu poderia, literalmente, passar aqui 15 minutos só lendo estatística uma em cima da outra para os irmãos ficarem horrorizados. Um dos trabalhos que eu tive nessa semana é tentar selecionar, para não ficar aqui falando por 2 horas, selecionar só algumas, e eu vou mostrar para os irmãos o resultado de uma criança que cresce sem um pai na sua vida. Diga-se de passagem, não precisa nem necessariamente ser o pai biológico, porque às vezes isso é impossível. Por causa de uma morte, por causa de um divórcio, por causa de algum problema, às vezes não é um pai biológico, às vezes é um avô, às vezes é um tio, às vezes é um homem na igreja, e nós estamos tentando desenvolver na nossa igreja um grupo forte de homens que possa dar essa assistência às mães solteiras e às crianças que estão crescendo sem pai. Porque o menino, principalmente o menino, mas a menina também, precisa de ter a imagem de um homem na sua vida. A imagem de um homem na sua vida. E o que acontece quando não tem isso? Eu vou mostrar para os irmãos. E eu vou mostrar para os irmãos, queridos, essas são estatísticas que não vieram do pastor e nem de uma igreja. Elas vêm de órgãos governamentais. Estão vindo do governo dos Estados Unidos, diferentes departamentos do governo e diferentes institutos de pesquisa. Por exemplo, primeira estatística. 63% dos suicídios entre os jovens acontecem em lares sem pai. Quem nos diz isso é o Censo dos Estados Unidos, o IBOP, o Censo, Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Isso é 5 vezes a média nacional. 63% significa 6 de 10. Se você pega 10 crianças, 10 adolescentes que cometeram suicídio, estatisticamente falando, 6 dos 10 cresceram sem pai. Essa média é 5 vezes mais alta do que a média de uma criança que cresceu num lar com o pai e com a mãe. Pais, isso significa que, se você sai de casa, você aumenta em 5 vezes a probabilidade que o seu filho cometa suicídio. Próximo. 90% de todas as crianças de rua fugiram
de uma casa sem pai. 90%, queridos, é uma coisa assustadora, é 9 de 10. Essa estatística aí diz que se você encontrar uma criança na rua, se você encontrar 10 crianças de rua, 10 crianças abandonadas na rua, você pode, estatisticamente falando, 9 delas cresceram sem pai. Essa média é 32 vezes mais alta do que uma criança que cresce com o pai e com a mãe. Ou seja, papai, no momento que você abandona a sua casa, você condena o seu filho a ter 32 vezes, uma chance 32 vezes maior de se tornar um homeless, um mendigo de rua. Mamãe, quando você põe seu marido para correr, você está condenando o seu filho 32 vezes mais chance de se tornar um homeless, uma pessoa desabrigada. Uma coisa seríssima. A ausência do homem no lar é seríssima e tem consequências gravíssimas. 85% de todas as crianças que apresentam distúrbios de comportamento vêm de lares sem pai. Pastor, o que é distúrbio de comportamento? Distúrbio de comportamento é aquela criança, por exemplo, que não consegue prestar atenção. É aquela criança que só vive brigando. É aquela criança que morde os outros. É aquela criança que desrespeita o professor. É aquela criança que não acata a polícia. É aquela criança que não se comporta em lugar nenhum. Distúrbio de comportamento. E veja bem, queridos, todas as crianças fazem isso, uma vez ou outra. Qualquer criança faz isso. Isso é normal, isso é parte de ser criança. E aí que entra o pai ou a mãe para corrigir, para cortar isso. Nós estamos falando em casos crônicos. Distúrbio não é simplesmente que isso acontece de vez em quando, mas que a criança sempre faz isso. Ela está sempre brigando, ela sempre está jogando alguma coisa em alguém, ela está sempre pegando uma tesoura e tentando cortar alguém, machucar alguém, ela está sempre cuspindo em alguém, mordendo alguém, desrespeitando alguém. Então, casos crônicos. Se você pegar 85%, gente, 85 é 8 de 10, é quase 9 de 10. Em outras palavras, a maioria dos casos que uma criança tem distúrbio de comportamento é pela ausência do pai em casa. E não é uma igreja nem um pastor que está dizendo não. Center for Disease Control é um órgão do governo. É o Centro de Controle de Doenças. É uma instituição secular. Olha só, queridos. Olha que coisa absurda. 80% dos estrupadores com problema de raiva. Estrupador com problema de raiva é o estrupador violento, que ele não só desflora a mulher, e me perdoe estar mencionando isso, mas tem que ser tratado isso. É o estrupador que não somente desflora a mulher, mas agride a ela. Ele faz questão de agredir, de machucar ela. Então são dois problemas, é o estrupo e a raiva, um descontrole de raiva. 80% dos estrupadores que demonstram essa característica vêm de lares sem pai. Isso é 14 vezes a média. 14 vezes a média. A mera ausência do pai na vida de um homem, de uma criança, de um menino, pode causar isso. Aumenta a possibilidade disso acontecer. Próxima estatística. Isso aqui é assustador. 71% das adolescentes grávidas não têm um pai em casa. Quando você vê uma adolescente grávida, você pode ter certeza que 7 vezes de 10 é porque o pai não está em casa. Quando um pai abandona o seu lar, ele está condenando a sua filha a isso. Aquele namorisco no escritório, aquele caso escondido, ninguém está vendo, não machuca ninguém, está machucando a sua filha.
está dizendo que ela tem uma chance muito maior de se tornar uma mãe solteira. O que você está fazendo não está afetando só você, não. Vai afetar a sua esposa, vai afetar os seus filhos, vai afetar a igreja, vai afetar a sociedade. 71% das adolescentes mães solteiras são mães solteiras, porque o pai não estava em casa. 63% dos suicídios de jovens acontecem em lares sem pai. O que significa que se você pegar 10 adolescentes que cometeram suicídio, 6 deles vieram de uma casa onde o pai estava ausente. %71% dos desistentes do ensino médio. Desistente do ensino médio é aquela pessoa que desiste de terminar a escola. 71% de cada 10, 7 crianças que param de frequentar a escola moram em lares sem o seu pai. Isso é 9 vezes a média. 9 vezes a média. E outras vezes, papai, quando você sai de casa, você aumenta em 9 vezes a chance do seu filho não terminar a sua escolaridade. Queridos, nós temos um problema. E a ausência dos homens em nossas casas é, em grande parte, a causa desse problema. A ausência do homem no lar está desgringolando a sociedade, está causando todo esse tipo de problemas. Problemas sociais, problemas matrimoniais, problemas emocionais, problemas espirituais e problemas financeiros. Pessoa que não termina a sua escolaridade, principalmente nos dias de hoje, tem uma chance bem menor de ser bem-sucedida na sua vida. Eu quero falar rapidamente sobre a masculinidade. Aliás, antes de falar sobre a masculinidade, deixa eu tratar de um assunto rapidinho, só de passagem, que é o seguinte: pastor, alguém pode estar pensando isso. Pastor, eu não sabia disso quando eu me divorciei. Eu não sabia disso quando eu tive filho com ela, e com ela, e com ela, e com ela, e com ela. Fiz que nem Davi. Eu não sabia disso. E agora? A Bíblia diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O seu erro e o seu pecado não é menor nem maior do que o meu. Eu também sou um pecador. Eu não tenho filhos fora do casamento, mas eu tenho outros pecados na minha vida. Então eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui apontando o dedo, nem jogando pedra, nem trazendo condenação para ninguém. Mas eu estou trazendo aqui a verdade bíblica para que esse assunto seja tratado e corrigido. Eu não quero que você ouça essas coisas e se sinta culpado. Eu quero que você ouça essas coisas e peça a Deus perdão pelos seus erros e ajuda para corrigir o que foi errado. E que a gente faça isso junto como igreja. Que a gente se ame, se apoie e se ajude. Ninguém está aqui para condenar ninguém. O assunto hoje é esse. Mas eu não quero que ninguém se sinta aqui jogado de lado e condenado, porque essa não é a nossa intenção de maneira nenhuma. A igreja é um hospital e Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Estamos aqui porque entendemos a nossa necessidade de cura. Amém, irmãos? Amém. Então, se você se vê enquadrado nessa mensagem de alguma maneira, eu quero que você se sinta bem-vindo aqui. E saiba que a gente está aqui para te ajudar a superar isso. E a gente vai vencer juntos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Se você está casado, lute pelo seu casamento. Não abandone, não. Quando você abandona o seu casamento, você está se condenando a você, a seu cônjuge e aos seus filhos. Luta pelo casamento. Pastor, mas é difícil. É. Mas é mais difícil lá fora. Abandonar só piora a situação. Fica e luta e trabalha e aprende e pede perdão e perdoa e aprende a amar e cresce, mas não abandona não, porque as consequências são muito graves e muito sérias.
Se você tem filhos e ainda não está casado, case-se. Essa semana, fala comigo, pastor, eu quero firmar. Se meus filhos precisam de pai compromissado, eu quero ser esse pai compromissado, eu quero ser essa mãe compromissada. Eu vou casar e vou fazer esse compromisso, plantar as minhas raízes no meu casamento, no meu lar e a minha âncora. Glória a Deus. Rapidamente, amados, vamos falar sobre a masculinidade. Efésios 4,15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. A Bíblia lança aqui um grande desafio para todos nós, inclusive para mim, que é seguir a verdade em amor. Eu noto que a gente geralmente tem dificuldades, eu também, em equilibrar o amor e a verdade. A Bíblia diz que nós devemos ter os dois. Tem gente que tem compromisso com a verdade, mas negligencia o amor. Eu costumo dizer que verdade sem amor é igual uma metralhadora. A pessoa entra, mata todo mundo. Quando a pessoa termina de espalhar a verdade para tudo quanto é lado, está todo mundo sangrando, caído no chão e morto. Verdade sem amor mata. Por outro lado, amor sem verdade também não adianta. O amor sem verdade é aquela pessoa que ama. Não, está tudo bem. Jesus te ama, eu te amo, você me ama, eu estou ok, você está ok. A vida da pessoa está em pedaços, o inimigo está pintando e bordando, tem pecado para tudo quanto é lado, e as desgraças acontecendo. Não, mas tudo bem, eu te amo, você me ama, Deus nos ama, está tudo bem. Isso também faz mal, isso também leva à morte. O nosso grande desafio é falar a verdade em amor. Amor sem verdade mata, verdade sem amor mata, amor e verdade trazem vida. Eu quero encerrar então, queridos, falando algumas verdades. Eu quero te falar essas verdades em amor. Eu não fui chamado por Deus para criar filhos. A mim e a minha esposa, Deus deu 2 filhas maravilhosas. A minha maior alegria na vida, eu digo sem medo de errar, a minha maior alegria da vida, fora de ser salvo, é claro, é ser esposo da minha esposa e pai das minhas filhas. A maior satisfação que eu tenho na vida. E eu tento ensinar as minhas filhas sobre o que é um homem, para que elas possam identificar um homem. E eu quero deixar bem claro que as minhas filhas, como a minha esposa também, são seres humanos independentes e com a mente feita. Eu sou o cabeça do meu lar, eu sou o chefe do meu lar. É a responsabilidade que Deus me deu. Mas eu não faço a cabeça nem da minha esposa, nem das minhas filhas. Elas pensam por elas mesmas e elas decidem por elas mesmas. Eu creio que é assim que deve ser. Eu respeito isso, honro isso e estou satisfeito com isso. O meu papel não é fazer a cabeça delas. E eu digo isso porque eu ensino as minhas filhas, mas elas vão fazer as decisões delas mesmas. Mas porque eu tenho filhas, eu observo os rapazes. Eu observo os rapazes. Rapazes, sejam homens. Pais, papais de meninos, papais de rapazes, ensinem eles a ser homem. Conversa com eles sobre o assunto. Leva eles para tomar um café, só você e ele. Pede para a mamãe, olha, não é por nada não, mas eu preciso ter uma conversa sós com meu filho. Conversa de homem para homem. Ele está chegando na idade que ele precisa dessa conversa. Ensina ele. Conversa com ele. Eu observo os rapazes que vêm lá em casa para levar as minhas filhas para sair. E eu converso com elas. Homem, se você vem na minha casa para levar minha filha para jantar e você usa mais maquiagem do que ela, tem um problema. Alguma coisa está errada aqui. Rapaz, se você vem na minha casa e você tem mais joias do que a minha filha, tem alguma coisa errada. Se você usa mais gel e hairspray do que a minha filha, tem alguma coisa errada. Se você tem mais piercings do que a minha filha, tem um problema aí.
Homens, se você tem mais sapato do que a minha filha, tem um problema aí. Isso não é masculino. Isso não é masculino. Isso é confusão. Isso é um espírito de confusão. Essa foto que está aí no telão, eu fui no Google e googlei, acabei de inventar um verbo, e googlei a palavra transexual. Não recomendo que você faça, que você terá terríveis surpresas. Transsexual é o termo para esse homem que desenvolveu o seu lado feminino. E esse aí é o retrato do homem transexual. Jovens, deixa eu te esclarecer uma coisa que o mundo não está te dizendo. E eu vou rasgar o verbo com você, porque eu te amo, eu me preocupo com você. Eu te amo e parte desse amor é por interesse próprio. Porque um dia minha esposa, minhas filhas vão casar com um de vocês aí. E eu faço questão que ela case com um homem. Veja bem, mas o mundo está mentindo para vocês, dizendo para vocês que ser transexual é cool, é bonito, é atraente. Mentira! Não agrada a Deus, não vai te agradar, vai pirar a tua cabeça, vai causar uma confusão, uma frustração tremenda. E o pior, nem agrada o gênero oposto. A mulher pode achar isso engraçadinho, pode rir e fazer uma chacotinha qualquer e até querer ter amizade com você para saber que bicho é esse. Mas eu te garanto, ela não vai querer, não é com você que ela vai querer casar. E ela não vai querer que você seja o pai dos filhos dela. O mundo está mentindo para você. Isso aí não é bonito, não é atraente, não é cool. Thank you. Eu estava precisando de um amém para me encorajar a avançar. Eu sei que esse é um assunto delicado, queridos, mas a gente tem que tratar disso, porque é isso, de um lado é isso, e do outro lado é Time Magazine. A gente tem que corrigir o que o Time Magazine está pregando. O homem tem que ser homem. E ele tem que aprender na Bíblia e com seus pais o que é ser um homem. Jovem, se você vem na minha casa, e diga-se de passagem, eu digo isso para minhas filhas. Até agora elas têm acatado, espero que continuem acatando. Mas eu digo isso para elas, se um rapaz vem aqui em casa para te levar para comer, para jantar, para assistir um filme, ele que não ouse estacionar o carro lá fora e buzinar. Porque quem vai lá fora não vai ser você não, vai ser eu. E não vou estar rindo também não, vou estar com bastão de beisebol. Eu falo com minhas filhas, a minha casa, a nossa casa, o nosso lar não é McDonald's, não é Taco Bell, nem é Burger King não é fast food não. Se ele quiser sair com você, ele vai bater na porta, ele vai entrar aqui em casa, ele vai se apresentar, a mim e a minha esposa, ele vai apertar minha mão e me olhar no olho, eu vou olhar no olho dele. E quando ele apertar minha mão, eu vou sentir a firmeza do aperto de mão dele. E vou conversar com a minha filha sobre o aperto de mão dele, vou mesmo. Se for esse apertinho de mão, olha, para com isso. E veja bem, quando eu te perguntar, jovem, se eu te pergunto aonde você quer estar em 5 anos, se você disser que você não sabe, tem um problema aí. O homem precisa de saber onde ele está indo. O homem foi chamado por Deus para ser o cabeça do lar, o capitão do navio. O capitão tem que saber onde o navio está indo. Uma das coisas, quando eu casei com a minha esposa, uma das coisas que eu fiz questão de conversar, eu abri meu coração com ela, antes da gente se compromissar no casamento, eu falei com ela exatamente quem eu era e para onde eu estava indo. Ela sabia que eu tinha acabado de me formar da faculdade, que eu ia entrar no ministério. Eu falei com ela, não sei exatamente aonde Deus vai me pôr, se eu vou estar pastoreando, se eu vou ser um evangelista, se eu vou ser um missionário. Provavelmente nós não vamos ter, eu não pretendo comprar uma casa tão cedo, porque eu não sei até Deus definir o meu futuro. Não fazia sentido para mim comprar uma casa na Califórnia se Deus vai me mandar para o Japão. Então eu tive essa conversa com ela. Antes de casar, minha esposa sabia que eu era um dizimista, por exemplo. Ela sabia, ela soube. E quando ela viu na Bíblia que Deus falou para ser dizimista, ela falou, lógico que você é dizimista, você tem que ser, eu também sou. Se Deus falou, está falado.
Mas nós tivemos essas conversas e ficou tudo definido, porque eu sabia quem eu era e aonde eu estava indo. E ela só concordou em entrar no barco onde eu sou o capitão, porque ela sabia que eu estava dirigindo o barco e sabia onde esse barco estava indo. Rapaz, homens, se você quer que uma moça entre no teu barco, você tem que saber onde esse barco está indo. Você tem que ter uma noção. Agora, é bem verdade que depois que ela entrou no barco, ela teve uma conversa com o capitão, e ela mudou, às vezes, a mente do capitão. E o capitão pensou que estava indo para cá e acabou fazendo uma mudança. Isso é normal, isso é natural, isso é saudável, isso é parte do casamento. É assim que deve ser mesmo. Ela entra no barco e ela entra aí para compartilhar, para participar. Ela não é uma servente, ela é uma cooperadora. Então, ela conversa com o capitão e a gente entra num acordo, realmente, e a gente aprende um com o outro, ouve um do outro, compartilha um com o outro, e com prazer a gente cede. Por prazer a gente deixa, eu ia fazer isso, mas agora eu estou casado e ela quer fazer isso, vamos concordar aqui. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando eu casei, eu vim de uma família grande, minha esposa veio de uma família pequena. Minha mãe veio de uma família enorme. Os pais da minha esposa vieram de uma família pequena. Então, família pequena, família grande. Eu cheguei no casamento e falei, eu quero uma família grande. Eu quero pelo menos 4 filhos. A minha esposa falou, não, de maneira nenhuma, eu só quero um filho. Aí nós concordamos, então ok, metade de 4, entre 4 e 1, 3,5 não dá, 2,5 não dá, 2, ficamos com 2. Concordamos com 2. E eu estou felicíssimo, satisfeitíssimo. São coisas assim que a gente conversa e a gente concorda. E a gente chega num acordo e a gente cede. Ela cedeu um pouquinho, eu cedi um pouquinho. Em outras questões eu cedi tudo e foi a vontade dela. Em outras coisas ela cede por completo e é a minha vontade. E no casamento a gente aprende a navegar isso. Isso é normal, isso é saudável. Mas é importante, mais uma vez, que o capitão do navio saiba onde o navio está indo. E que ele segure no leme e que leve o navio à frente. No meio da tempestade, pode todo mundo entrar em desespero, mas o capitão do navio tem que segurar o leme e levar o navio à frente. Quantos dizem amém? Amém. E homem, esse é o seu papel, esse é o seu papel. E se você espera que uma moça entre no seu navio, aprenda a ser capitão. Se eu pergunto para você onde você trabalha, estamos apertando a mão, lembra? Estou te olhando no olho. E eu pergunto, onde você trabalha? E você diz, problema. O homem precisa de trabalhar. Amém. O trabalho é honroso. Deus deu esse encargo ao homem. Ele disse, olha, você vai comer do suor do teu rosto. Pastor, então a mulher não pode trabalhar? Pode. E ela sempre trabalhou, dentro ou fora de casa. Então, a mulher que não trabalha fora de casa, trabalha dentro. Então ela está sempre trabalhando. Pastor, mas ela não pode trabalhar fora de casa? Pode, se o marido e a mulher concordarem que isso é o melhor para o lar, ela pode, não tem problema não. Mas a responsabilidade do sustento do lar está no ombro dos homens. E nós devemos assumir essa responsabilidade. Outra coisa aqui que eu vou falar só de passagem aqui, isso aqui não é Bíblia não, eu confesso para os irmãos, isso aqui não é Bíblia não, isso aqui é Flávio mesmo. Se é uma coisa que me dá nervoso é quando eu vejo um homem falando like e you know, toda hora. You know, e like. E geralmente eles falam mastigando chiclete, aí que me irrita mais ainda. Igual uma vaca, mastigando. Like, you know em inglês quer dizer você sabe. Mas se você está conversando com alguém, é justamente o que você quer saber, você não sabe ainda, senão você não tinha nem que estar conversando, né? Então eu estava numa conversa com essa um dia não, já faz bastante tempo, e esse rapaz ficou falando, you know, chegou uma hora que eu estava pedindo a graça do Senhor, me dá paciência, e o rapaz, you know, chegou uma hora que ele chegou por aqui, eu falei, olha, you know, não, se eu soubesse, eu não estava te perguntando. Para de falar you know, por favor. Mas isso não é Bíblia não, gente, isso aí é Flávio mesmo, tá? Perdão. Mas muito bem, mas olha, o homem tem que ser homem, ele tem que aprender quem ele é e ser firme no que ele é. Aprender, sim, ouvir, sim, mas ele precisa ser firme, porque Deus chamou ele para ser firme e forte. Muito bem, rapidamente, queridos, celebrando as nossas diferenças. Homens e mulheres são iguais em valor e em direitos. O homem e a mulher têm o mesmo valor e os mesmos direitos, vamos deixar isso bem claro.
Porém, fisicamente nós somos diferentes. Será que alguém tem dúvida disso? Não. Fisicamente nós somos diferentes. Eu fico abismado. Deus pôs curvas no corpo feminino que o homem não tem lugar nenhum. É assim que Deus fez. A mulher anda diferente do homem, o homem anda de um outro diferente. A mulher ri de uma maneira, o homem ri de outra. A mulher fala de uma maneira, o homem ri de outra. E querido, isso é bonito, isso é interessante, isso é atraente. Então o homem deve celebrar isso e a mulher também. A mulher deve ser feminina e o homem masculino. Que bacana quando nós sabemos quem nós somos e entendemos que emocionalmente nós também somos diferentes. As nossas necessidades são diferentes, as nossas funções são diferentes. Deus fez o ser humano assim. Nós temos diferentes papéis no lar e na igreja. Então, amados, nós precisamos de entender isso. Deixa eu encerrar com a última coisa e vamos orar. O último comentário que eu quero fazer é simplesmente isso. O mundo precisa de feminilidade. Então Deus fez a mulher. O mundo precisa de masculinidade. Então Deus fez o homem. O homem deve ser masculino e a mulher feminina. Hoje, sendo Dia dos Pais, deixa eu falar rapidamente com os homens. Homens, vamos nos unir. Vamos orar junto, vamos estudar a Bíblia junto. Ontem teve uma reunião dos homens do primeiro culto aqui na igreja. Eu não pude estar porque eu estava celebrando o aniversário da minha filha. Mas eu pretendo estar, quero fazer parte desse grupo. E eu gostaria que a gente desenvolvesse isso tanto no primeiro como no segundo culto, em inglês e em português. Vamos aprender a ser homens juntos, vamos desafiar e apoiar uns aos outros como homens. A gente precisa disso, eu preciso disso, eu creio que você também. E homens mais velhos, e principalmente homens que são pais, vamos desenvolver a nossa masculinidade em prol dos nossos filhos e da nossa esposa. Vamos pedir a ajuda de Deus e ajudar uns aos outros a ser o homem que a nossa esposa e os nossos filhos precisam que a gente seja. Todo mundo sai ganhando com isso. Rapidamente, esposas, apoie a masculinidade do seu marido. Reconheça a masculinidade do seu marido. Não peça, não espere que ele se torne uma mulher para você. Não espere dele, não espere coisas femininas. Deixa ele ser diferente. Deixa ele não gostar de fazer compras. Deixa ele não gostar de shopping. Deixa ele não gostar de filme romântico. Não tem nada demais ele gostar, não, mas se ele não gosta, deixa ele ser. Se isso faz parte da masculinidade dele, deixa ele ser diferente. E marido, não tem nada de errado se você gosta de filme romântico. Para dizer a verdade, eu gosto de filmes românticos. Mas eu gosto mais de filme de ação. Eu costumo dizer lá em casa, se não tem uma bomba explodindo, eu não quero ver. Se não tem uma bomba explodindo em algum lugar, alguém dando tiro em alguém, não me interessa de ver esse filme. Eu quero ver ação. Mas a verdade é, eu gosto de filmes românticos, não tem nada demais. Mas o meu ponto é o seguinte, mulher, deixa o homem ser homem. Deixa ele gostar de coisas, deixa ele gostar de jogar bola. Deixa ele gostar de coisas masculinas, isso faz bem. Apoie a masculinidade dele. Eu diria a mesma coisa para os homens, mas eu vou esperar chegar o dia das mães, aí eu falo com os homens. Hoje é dia dos homens, então dá um breakzinho para ele. Mulheres, apoie a masculinidade do seu marido. Não compra roupa unissex para ele não, por favor, pelo amor de Deus. Faz um favor ao mundo. Ninguém merece ver esse quadro. Não compre roupa unissex para ele. Deixa ele ser homem, deixa ele ser masculino. E quando ele precisar de uma ajudinha, ok, menos. Esse é o seu papel também. Mas deixa o homem ser homem. Ele precisa disso. Apoie a masculinidade do seu marido. Apoie a masculinidade do seu marido. Se ele... gente, é comprovado cientificamente. O vocabulário da mulher é mais de 2 vezes maior do que do homem, em média. É por isso que quando você fala uma cor, ele o quê? Para o homem só existe branco, preto, amarelo, vermelho, verde e azul. That's it. Aí a mulher vem com lilás, azul água, aqua. O homem está coçando a cabeça. Meu Deus, o que é isso? Minha esposa um dia, aconteceu de verdade, estava tendo um jantar aqui na igreja e ela tinha vindo arrumar e tal, e depois ela teve que sair, se não me engano, não lembro os detalhes agora, mas ela me ligou, não sei de onde, falou, meu filho, vai ter que preparar mais uma mesa, e aí tal. Aí vai lá e pega a toalha de mesa. Aí ela falou uma cor que eu não tinha a mínima ideia de que aquela cor era.
pega a toalha de mesa, não sei o que lá. Meu Deus, e agora o que eu faço? Se eu pegar a toalha errada, vai ficar feio. Eu procurei uma mulher para perguntar. A zeladora da igreja estava aqui, eu pedi a ajuda dela. Olha, é essa cor aqui mesmo? Então, nós temos um vocabulário menor. Isso faz parte das nossas diferenças. Vamos celebrar isso. Vamos celebrar isso. Vamos rir um do outro, vamos brincar um com o outro. Mas vamos entender que somos diferentes e complementamos uns aos outros. Em outras palavras, vamos deixar a mulher ser mulher e o homem ser homem. E amados, como igreja, vamos ajudar os nossos adolescentes a desenvolverem a sua identidade sexual de maneira correta. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos pôr de pé. Uau! Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pelo esclarecimento que recebemos de Ti. Obrigado pela masculinidade e pela feminilidade. Obrigado pelo casamento. Obrigado pela família, obrigado pelo lar. Obrigado, Senhor, pelo Teu plano perfeito para nos fazer pessoas saudáveis. Querido Deus, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua graça. Oramos pelos pais da igreja, papai e mamãe, que eles sejam fortalecidos pelo Teu Espírito Santo e capacitados na criação dos seus filhos. E que essa igreja seja um lugar de abrigo, de amor, de apoio e de verdade, onde juntos possamos crescer. Que ninguém saia daqui hoje se sentindo condenado, mas sim desafiado a corrigir o erro, a abandonar o errado, a abraçar a verdade e viver a verdade. Espírito Santo de Deus, fortalece os nossos lares, fortalece os nossos casamentos, fortalece essa igreja, fortalece a nossa sociedade através desta igreja. Que a Tua luz possa resplandecer nos nossos corações e que o Teu Espírito Santo nos ajude a caminhar em verdade. Oramos isso, pedimos isso, gratos porque sabemos que Tu tens nos ouvido e já estás nos respondendo. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos e em fé te agradecemos. E que todo o povo de Deus diga amém. Feliz Dia dos Pais, Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor.